primeiro bloco nós vimos que Deus nos sustenta, Deus nos ampara, Deus é o Criador do universo, Ele tudo fez, todas as coisas estão debaixo do domínio dEle. Mas Deus não abençoa a preguiça, Deus não abençoa a falta de trabalho, Deus não abençoa a falta de provisão, prover para o futuro, guardar. Eu posso plantar, eu posso semear, eu posso colher e eu posso guardar. Eu posso pensar no futuro. Eu preciso pensar nas economias. Tem um ditado popular que diz que em casa que falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Tem famílias que estão sofrendo não porque não ganham o suficiente, mas porque não há um planejamento, não existe um orçamento familiar, não existe um controle de gastos. Deus não é honrado nas finanças, o dízimo não é entregue ao Senhor, não há um plano de ofertas e não há um plano de poupança. As pessoas não aprenderam a poupar. Por que algumas pessoas economizam? Por que algumas pessoas sabem economizar e por que outras pessoas não sabem economizar? Bom, isso tem a ver um pouco com a personalidade, mas um outro tanto pode ser aprendido. A habilidade de economizar está associada com a capacidade de você adiar as realizações ou seus desejos. A capacidade de dizer, eu quero agora, mas eu vou esperar. Será melhor se eu comprar depois. As lojas de departamentos estão me oferecendo promoções. Eu posso comprar em 10, 15 vezes, em 40 vezes, mas se eu guardar este dinheiro e economizar estas prestações, guardando na poupança, eu depois posso comprar à vista, com desconto, e eu vou estar protegido porque eu tenho essas economias guardadas. Se no meio do caminho há algum imprevisto, eu posso correr e fazer uso dessas economias e adiar a compra desse bem. Quero comprar uma TV de tela plana, quero trocar a geladeira lá de casa, ou seja o que for. Eu posso fazer isto, mas de modo planejado, não gastando um dinheiro que eu ainda não ganhei. Sempre o melhor é você ganhar o dinheiro, guardar o dinheiro, ajuntar o dinheiro necessário e então você comprar o bem. Este é o modo natural como as coisas acontecem. Hoje as ansiedades se multiplicam porque as pessoas jogam a cenoura e depois mandam um coelho correr atrás. Elas fazem o gasto e depois vão se virar para tentar conseguir fazer frente àquela despesa. Trabalham, fazem hora extra e além da dívida que pode bater a porta, você vê uma erosão nas relações familiares, porque o excesso de trabalho me afasta dos meus relacionamentos, não apenas dos meus relacionamentos familiares, mas do meu relacionamento com Deus. Então, quando eu adoto os padrões do mundo e eu corro atrás de um estilo de vida sofisticado, não de um estilo de vida natural, conforme me é aconselhado pela palavra de Deus, isto me cobra um preço muito alto. E alguns estão dispostos a pagar esse preço e correm atrás. Então, em primeiro lugar, eu preciso pedir ao Senhor a capacidade para adiar a satisfação dos meus desejos. E sabe de uma coisa interessante? Você pode educar seus filhos. Este é um processo muito importante. Você educa os filhos a adiar a satisfação dos desejos e isso produz efeitos no seu caráter para o resto da vida. Sabe com quê? Com comida. É com comida que a gente ensina domínio próprio, porque só consegue adiar os desejos quem desenvolve o domínio próprio. Domínio próprio é parte do fruto do Espírito. E como é que a gente desenvolve domínio próprio? A gente desenvolve domínio próprio com comida. Lá no berço, quando a criança ainda está no colo,
é que a mãe começa a ensinar as primeiras lições de domínio próprio. Que horas que esse bebê recebe a sua mamada, recebe o peito da mãe? É na hora determinada, regular de mamar, ou é na hora em que essa criança grita, hora que essa criança chora? Existem crianças que estão aprendendo, e os pais estão facilitando esse aprendizado, essa aprendizagem, estão aprendendo a ter tudo o que querem, na hora que querem e do jeito que querem. Se eu grito, a minha mãe ou meu pai resolve o meu grito com comida. Isso vem do colo, depois vai para a infância, a criança está incomodando, comida. Vai viajar, comida. A comida deixa de ser alimento, deixa de ser um sustento para ser uma diversão. Lá no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz assim: ditosa é a terra, cujos reis são filhos de nobres, e cujos príncipes assentam-se à mesa a seu tempo, na hora certa, para refazer as forças. Eu não sou muito forte, não sou um exemplo para isso, né? E não para bebedice ou para gulodice. Então, a terra que tem reis, que são filhos de nobres, os príncipes desses reis, filhos de nobres, eles não comem para gulodice, eles não comem por diversão, eles comem por nutrição, eles não comem para perder as forças, eles comem para ganhar forças. Existe muita gente hoje comendo para perder as forças. Tem gente que come para viver, deveríamos comer para viver, mas tem gente que come para morrer. E o tipo de comida que está na mesa não é comida para viver, é comida para morrer. E isto eu vou transmitindo para os filhos, essa maneira, esse estilo de vida. E isto afeta o caráter, isso afeta o desenvolvimento do caráter. Então eu preciso ensinar para os meus filhos que comida é para viver e comida a gente toma, a gente come, o alimento a gente come a seu tempo, diz a palavra de Deus. Na hora certa, na hora que é para comer a gente come e na hora que é para não comer a gente não come. Mas tem um problema. Às vezes a gente está andando pela... Eu ainda vou dizer uma coisa antes. Esse tema que nós estamos sobre o qual estamos conversando hoje é um tema que está tão longe do estilo de vida, da sociedade em que vivemos, da cultura em que vivemos, que parece algo radical demais. Mas ele está na palavra de Deus. Comida tem a ver com domínio próprio. E a palavra de Deus diz que os filhos de nobres se assentam à mesa a seu tempo. Nós precisamos nos voltar à palavra de Deus como critério para o nosso estilo de vida. E aí nós vamos estar seguros. Então, mas voltando ao problema, você que sabe destas coisas, que está procurando desenvolver domínio próprio, que quer aprender a adiar a satisfação dos desejos, você vai ao shopping ou vai à rua e lá no shopping você passa perto, você precisava ir a uma loja e você passa perto da praça de alimentação e vem aquele cheiro maravilhoso. Você não estava com fome, mas de repente o seu cérebro diz para você: meu amigo, tem uma comida muito gostosa esperando por você logo ali. Você tem dinheiro? Você tem cartão de crédito no seu bolso se você não tem dinheiro? Você pode comprar. Talvez você não deveria, mas você pode. E aí o seu cérebro começa a pensar. A razão diz para você: ei, você almoçou agora há pouco? Você não precisa comer. Essa comida não é necessária para a sua nutrição. Essa comida, ela não vai ser saudável para você. Ainda que o alimento em si esteja saudável, neste momento ele não será saudável. Então, filho, quem sabe você beba um copo de água, isso vai ser muito saudável para você. Essa água vai ajudar você a mascarar essa sensação de fome, porque na verdade não é fome, que você comeu agora há pouco, você está nutrido.
E além disso, você está economizando. Cuide dos centavos, que os reais cuidarão de si mesmos. Se você cuidar dos pequenos gastos, você vai fazer grandes economias. E quando a gente começa a perceber essa realidade, a gente começa a entender que precisa orar a Deus para desenvolver domínio próprio. Você percebe como o domínio próprio começa lá na infância, com comida, e a gente vai exercitando, porque a gente come todo dia, e a gente come 3 vezes por dia. E se você toma a decisão de seguir a palavra de Deus e não comer nos intervalos, você terá melhor saúde, você também vai economizar mais, mas você vai estar desenvolvendo domínio próprio. E este domínio próprio é ingrediente fundamental para a economia, para fazer poupança. Por que tem gente que não consegue poupar? Porque não desenvolveu domínio próprio. Ele não consegue ter dinheiro na mão. Você já viu dizer que dinheiro na mão é vendaval? Para muita gente, dinheiro na mão é vendaval. O dinheiro cai na mão e some. Porque o olho está sempre procurando, esse olho cobiçoso que a gente tem, está sempre procurando coisas novas, coisas que a gente não tem, e a gente quer comprar. E quando a gente compra, alguns acabam desenvolvendo uma compulsão por comprar e entram em dívidas. Isto gera ansiedade. Este é um dos fatores apenas que gera ansiedade. Pode gerar ansiedade, sim. Porque você vai ter que correr atrás para poder pagar essas coisas, para poder pagar essas prestações, enfim, isto vai afetar o seu relacionamento com Deus, pode afetar o seu relacionamento com a sua família. Mas hoje, o Senhor Jesus está chamando você para confiar nele, para depender dele, para buscar a satisfação do ter em Jesus, a satisfação do ter nele, em Cristo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus te abençoe.